Abra os teus ouvidos espirituais para você ouvir o chamado, para você ouvir ele bater, para que você possa abrir essa porta, independente de situações, independente de como está a casa, porque a casa pode estar totalmente desarrumada, mas ele quer entrar justamente para arrumar a sua casa. Sim, Jesus, o carpinteiro. Sim, Jesus, o restaurador, o curador. Eu sei que tu tens batido, e muitas vezes nós não ouvimos porque estamos ocupados demais. Mas agora eu quero me unir aos irmãos que estão aqui, que estão em seus lares, e nós juntos queremos dizer: Jesus, pode entrar, a porta está aberta, pode entrar, Jesus. Tu conheces essa casa, tu conheces, Senhor, tu sabe aonde eu tenho depositado coisas que não te agradam. E eu sei que o desejo do teu coração é entrar na minha vida e mudar a minha história, a história da minha família. Mas para isso eu preciso abrir a porta, porque a tua palavra diz que tu estás batendo. E aquele que ouve e abriu, o Senhor entra e ceia conosco. Então, Senhor, nós queremos te pedir nessa noite: entra, Jesus. Entra em nossas vidas. Entra em nossas casas, do seio da nossa família. Entra, Senhor. Nós entregamos a Ti tudo. Eu quero entregar. E eu quero convidar os irmãos a entregar os nossos lares, os nossos familiares. Assim como a irmã iniciou esse culto orando, clamando pela família. Eu oro agora juntamente com a oração dela. Eu me uno às palavras que ela lançou no início desse culto. E pedimos: Jesus, restaura as nossas famílias. Restaura. Mas para isso o Senhor precisa entrar. E nós estamos nessa noite pedindo: Jesus, entra. Independente de onde estão os nossos familiares, entra. E restaura. Cura, libera. Que venha sobre as nossas casas agora o espírito de reconciliação. No seio da nossa família, haja reconciliação. Sim, Jesus, nós entregamos a Ti nessa noite. Entregamos a Ti. Assim como foi orado, clamando por essa nação, nós entregamos essa nação a Ti. E pedimos: Jesus, entra. Essa nação é Tua. Esse povo é Teu. Vem, Jesus. Senhor, eu me coloco na Tua presença com a certeza de que o Teu poder está sendo derramado, não apenas aqui, mas aonde está alcançando, Senhor, esse culto, o lar que está alcançando. Eu coloco no Teu altar todas as coisas, estando eu diante de Ti, tendo a certeza de que o Senhor está aqui e de que o Teu Espírito se move aqui neste lugar, e que através de nós Ele alcança outras famílias. Tendo a certeza disso, eu peço agora: Espírito Santo, que não venha falar eu, mas venha falar o Senhor. Que o Senhor venha ministrar o coração da Tua igreja, dos Teus filhos. Que o Senhor venha curar, que o Senhor venha, Senhor, através dessa ministração, que o Senhor antes falou meu coração, e possa alcançar o coração de cada um. Por isso eu invoco agora os 7 Espíritos de Deus, para que eles possam fluir neste lugar e através deste lugar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, eu sempre tive uma palavra que ardeu muito no meu coração, e essa palavra chama-se chamado. Eu sempre entendi que eu tenho um chamado. Eu sempre entendi que a restauração, a comunidade apostólica, tem um chamado. É tão forte o nosso chamado que uma época houve, pela direção da nossa antiga cobertura, mudar o nome, termos o mesmo nome da cobertura, e nós ficamos totalmente perdidos. Porque nós temos um chamado. E o nosso chamado, como igreja, não é apenas aqui entre 4 paredes.
Pelo contrário, aqui, entre quatro paredes, o nosso chamado é para restaurar os que vêm lá de fora. O nosso chamado é na cidade, o nosso chamado é na nação. Tanto que muitos não entendem por que eu amo tanto pelo Brasil, pelo governo dessa nação. Não tem nada a ver com partido político. É pelo chamado que eu entendo que eu tenho como governo espiritual nessa nação. E ontem eu fiquei muito feliz porque fazia tempo que eu já não participava mais de grupos que intercedem, né, pela cidade, pela nação. E onde o pastor Jota, ontem mesmo, sexta-noite, ele mandou uma mensagem. Se eu poderia estar indo acompanhando um grupo, e o meu coração se encheu de alegria. E nós fomos aqui na divisa aqui de Curitiba com a Almirante Tamandaré, e aqui no Rodovia dos Minérios, é um dos portais de Almirante Tamandaré, e vários grupos estiveram em todos os portais de Almirante Tamandaré, onde há as entradas de outros municípios. Assim como a grande Curitiba se envolveu, foi algo muito tremendo. Eu coloquei até o vídeo no grupo, onde pessoas estavam em lugares que você olhava e, nossa, até ali, porque são portais que dão entradas a Curitiba. Então, nós fomos ali interceder ontem. Eu quero dizer para você que foi tão tremendo, tão forte, houve um poder de Deus tão grande. E ali estão com obras na rodovia. Então, foi bem interessante que passa um lado da rua, depois o outro, né? Então fica um grande congestionamento ali. E as pessoas que estavam nos veículos, elas de alguma maneira se uniam a nós, sabe? E a gente via aquelas pessoas orando conosco. E nós começamos a clamar pela cidade de Almirante Tamandaré, porque o nosso propósito era ali Almirante Tamandaré. E houve uma manifestação tão grande ali que a gente começou a sentir os anjos, nós começamos a sentir a atmosfera sendo transformada. Então, o que acontece? Quando nós somos salvos por Jesus, quando o Senhor nos resgata, quando Ele nos chama para fazer algo, o propósito do Senhor Jesus não é apenas nos salvar. O propósito do Senhor Jesus é trazer o reino. E como que eu trago o reino? Saindo das quatro paredes e levando o reino de luz no meio das trevas. Então, quando nós estávamos ali orando, e de repente eles alugaram um helicóptero e eles ungiram Curitiba e as regiões, e a grande Curitiba, e nós estávamos ali quando aquele helicóptero passou. Foi algo tão sobrenatural que nós caímos no choro. Sabe? O que acontece? Nós fomos chamados para fazer isso. Você foi chamado para fazer isso. O Senhor não nos chamou para sermos membros de igreja. Cadeira não vai para o céu, placa não vai para o céu. Nós vamos levar para o céu é aquilo que nós vamos trazer, aquilo que está perdido. Então, o Senhor espera realmente que cada um de nós façamos algo. E isso é um chamado. E esse chamado todos nós temos. Só que de repente, você diz assim, mas eu não me vejo lá orando, lá na rodovia. Mas de repente você se vê, Deus te chama para fazer algo de maneira diferente. E é isso que eu quero trazer na palavra hoje. Sabe, mostrar para você que você pode ser a boca de Deus dentro do teu lar. Você pode ser a boca de Deus lá na tua empresa. Você pode ser a boca de Deus no meio dos políticos. Você pode ser a boca de Deus no meio de um monte de crente, de um monte de cristão. Sabe, você pode ser aquela pessoa que venha cumprir o chamado de Deus de maneira diferente, porque o Senhor tem estratégias e você faz parte dela. Eu faço parte dela. Então, quando nós entendemos que o Senhor não precisa que nós ficamos o dia inteiro santo, 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 é claro que Ele quer a nossa adoração, é claro que Ele quer o nosso louvor, Ele quer o nosso tempo de intimidade com Ele, mas Ele também quer ação, porque quando eu estou fazendo algo, lutando pela vida de alguém, eu estou de alguma maneira dizendo que o Senhor é santo, porque o Senhor morreu por aquela pessoa, o Senhor morreu por nós, o Senhor pagou um preço muito alto, e esse preço não pode simplesmente dizer assim, não, Jesus morreu e acabou. Ele nos chamou para isso. E você vai entender até o final dessa ministração a importância que você tem nesse chamado. A importância que você tem no reino de Deus. Tanto que você se torna tão importante quando você entende que Ele começa a te chamar de filho. Ele te adota, Ele te traz responsabilidade, Ele te dá direção. Só que para isso eu tenho que entender. E para eu entender, a primeira coisa eu tenho que nascer de novo.
nascer de novo. Eu tenho que ser uma nova criatura. Sabe? Porque eu não posso simplesmente falar de algo que eu não vivo. Eu não posso falar de algo que eu não creio. Então, quando eu entendo quem eu sou, por que o Senhor me chamou e o testemunho que eu devo dar, as coisas começam a mudar. Porque eu sou o testemunho, eu sou a nova criatura. Eu tenho que entender isso. Eu tenho que entender. E eu devo buscar a direção do Espírito. Amém? Então, eu quero que você que está aqui, você que está no seu lar, que você abra para começar em Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38, eu quero estar lendo com você. Enquanto nós estivermos lendo e falando sobre esse assunto, que você começa a pedir ao Espírito Santo: Senhor, aonde eu posso ser usado? Como o Senhor quer me usar? De que maneira? Amém? Lucas, capítulo 1, versículo 26 em diante. Amém? Diz assim: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com suas palavras, e considerava que saudação seria esta. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, ou Yeshua, que é o nome original. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebe um filho em sua velhice, e está no 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amados, por que eu trouxe Maria para começar essa ministração? Porque quando nós olhamos a história de Jesus, a história de Maria, a gente entende, ou pelo menos a gente deveria entender esse chamado tão grande de Maria. Amados, Maria ainda era uma mulher virgem, que estava noiva, estava com seu casamento, provavelmente já marcado, ou prestes a acontecer. E Deus olha para Maria e encontra Maria e diz, manda o anjo dizer: olha, você vai gerar o Filho de Deus. Esse é o teu chamado. Você vai gerar, você vai preparar ele. Amados, eu achei tão tremendo quando eu busquei, Senhor, mas traz para mim nomes que tiveram marcas. O primeiro nome foi Maria. O primeiro nome, amados, imagine uma mulher simples, né? De repente chega um anjo e diz assim: olha, você vai gerar o Filho de Deus. Através do teu ventre você vai salvar este mundo. Tá? Então, Maria, naquele momento, ela diz o quê? Eis-me aqui a tua serva. Você já parou para pensar o tempo que Maria foi ali criando Jesus? Sabe, eu comecei a imaginar Jesus com 1 ano, 2 anos, 3 anos, e Maria já sabia o que iria acontecer com o seu filho. Mas ela foi preparando porque ela tinha um chamado especial. O chamado de Maria era preparar, era criar, era cuidar de Jesus. Ela amamentou, ela educou, ela teve os primeiros passos, as primeiras palavras. Isso é um chamado. Eu quero dizer para você que é mãe, tanto natural quanto espiritual, você tem um chamado, você tem uma responsabilidade. Uma responsabilidade. Você gerou o teu filho, você amamentou o teu filho. As primeiras palavras. Então, o que acontece? Nós precisamos entender que é uma responsabilidade nossa.
se Deus nos agraciou, porque muitas vezes eu ouço mulheres dizer assim, eu queria ver um homem gerar, eu queria que um homem, eu quero dizer para você, que ser mãe é graça, não tem palavra. Eu quero dizer para você que eu amo ser mãe. Eu tenho problemas com os meus filhos, eu tenho defeitos, meus filhos têm defeitos, sim, mas eu acho que uma das maiores graças de uma mulher é ser mãe. É ter a oportunidade de amamentar o seu filho. Nós temos a Sueline que está grávida aqui, né? Eu sei que, eu vejo assim, ela postando cada mês, ela está curtindo esse momento. E quando ela tiver esse bebê no colo, aí vem o que é uma responsabilidade maior. Aí começa o cumprimento do chamado, começa os primeiros ensinamentos, né? Aquilo que Deus colocou para nós mulheres fazermos. Então é um chamado maravilhoso. E muitas não entendem que nós temos que preparar os nossos filhos. Maria preparou. Maria cumpriu o chamado dela. E eu te pergunto hoje, mulher, ou homem, né? Porque isso esse chamado de Maria também hoje alcança os homens. Muitos que têm gerado no seu ventre espiritual filhos espirituais. Mulheres que têm gerado filhos espirituais. Nós temos um chamado, nós temos uma responsabilidade. Ontem, quando eu estava ali orando, eu estava dizendo, Senhor, estou cumprindo meu chamado. Estou intercedendo pela essa geração. O nosso papel hoje é interceder por essa geração. É a nossa responsabilidade. São filhos espirituais que muitas vezes pela internet nós alcançamos e nós nunca vamos conhecer. Né? Pessoas que nós não vamos saber a quem essa palavra, ou uma palavra que você lançou, uma palavra de sabedoria alcançou. Você gerou. E quando nós olhamos aqui a história de Maria, quando ela diz assim, eis aqui a tua serva. Será que hoje, como mães, como pais, nós temos dito isso? Nós temos passado por cima de algumas coisas, nós também temos cobrado. Porque o nosso papel não é só dizer sim, nosso papel também é dizer não, é ter equilíbrio. Será que nós cumprimos com isso? Será que nós chegamos e dizemos aos nossos filhos, e direcionamos os nossos filhos para o reino? Nós falhamos muito. De repente você diz assim, eu não sirvo para ir lá orar, mas eu sirvo para orar pelos meus filhos, orar pelos jovens, pelas crianças, aqueles que Deus colocar na tua vida. É muito importante isso. Eu quero falar com você sobre algumas pessoas que foram chamadas e que cumpriram o seu chamado. E diante disso, eu gostaria que você começasse a se colocar, será que eu me encaixo aqui? Será que eu me encaixo aqui? Sabe quando eu ouço a história de Neemias, e diz que Neemias iam construindo, restaurando aqueles muros, colocando as pedras no encaixe, acertando, fazendo uma muralha forte, grande, larga, que diz que a largura dava para pôr um fusca, né, em cima daquele muro tão resistente e largo que ele era. Então, Neemias foi encaixando. Então, eu olho às vezes aquela história e eu falo, Senhor, eu sou uma pedra que fui encaixada no teu reino. Eu queria que você se visse assim hoje. Uma pedra que o Senhor molda, que o Senhor coloca ali e te faz resistente, e te faz forte. Trazendo aqui alguns homens que foram chamados. O primeiro homem, Abraão. Abraão é um personagem da Bíblia que realmente fala muito ao meu coração, mexe com o meu coração, porque Abraão estava lá no meio da idolatria, tendo uma vida tranquila, né? E de repente ele ouve o Senhor dizer, Abraão. Ele chamou Abraão, e ali através de Abraão ele começa uma nova nação, um novo povo. Ele começa uma nova história com o povo de Israel. Ele começa a preparar o povo dele. Deus começa a preparar o seu povo através de um homem. Deus não precisa de uma multidão. Deus precisa de um homem e uma mulher que se disponibilize e diz assim, Senhor, eis-me aqui.
Isaías estava ali, de repente começou a olhar os seus pecados e ele via a conversa do anjo do Senhor e o Senhor diz assim: a quem enviaremos? E ele diz: envia-me a mim, eis-me aqui, envia-me a mim. E Abraão fez isso. Abraão disse: Senhor, eis-me aqui. E o Senhor diz assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que farei de ti uma grande nação. Mas como se Abraão não tinha filhos? Se Abraão não tinha expectativa nenhuma de ter filhos? Que nação? De repente você tem olhado e diz assim: mas o que Deus vai fazer atrás de mim? Olha, a minha vida é cheia de esterilidade, eu não tenho conhecimento, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Você tem um chamado. Se você tem um chamado, e você tem, e você entende esse chamado, você não precisa de mais nada, porque quem gera, quem multiplica, quem faz para você é Deus. Ah, mas eu não tenho dinheiro para essa obra. Eu lembro que tantas vezes nós nos reuníamos e o sonho dos pastores da cidade era ungir o Miranda Tamandaré. Mas qual era o bloqueio? Não temos dinheiro para alugar um helicóptero. Mas ontem, amados, o sonho se realizou. Foi jogado óleo sobre essa cidade, nos portais dessa cidade. Porque quando Deus está no negócio, Ele faz. Como diz o apóstolo Coreola, quando Ele está no negócio, é Ele que paga a conta. Então, se Deus te chamou, esse é o teu chamado, esse é o propósito de Deus na tua vida, deixa Ele te conduzir. Deixa Ele te conduzir. E se Ele disser: sai da tua terra, da tua parentela, ou então sai da tua zona de conforto, abra mão de algumas coisas para estar comigo, Ele fará. Ele vai fazer. Segundo homem que ouviu o chamado de Deus, Moisés. Moisés já tinha vivido tantas coisas. Ele já tinha sido, depois de um tempo com a sua mãe, acho que 1 ano, 2 anos, foi entregado ao reino de Faraó, o rei, a rainha, né, a princesa. Ali ele foi criado no luxo, né, sendo ensinado com tudo aquilo que o Egito tinha, foi trazido para ele, a idolatria, os costumes. Mas o coração de Moisés tinha uma raiz, tinha alma. Depois de 40 anos, Moisés é obrigado a fugir. Moisés começa uma nova história, lá com sua esposa agora, com seu sogro, com aquela família, cuidando das ovelhas, da tranquilidade. Só que tem uma coisa, amados: Moisés tinha um chamado. E o chamado de Moisés começou quando? No ventre da sua mãe. Porque aqueles meninos eram todos mortos, as crianças eram mortas, mas Moisés foi salvo, porque Moisés já tinha sido preparado lá no ventre. E Deus leva Moisés para o palácio, para que ele conhecesse as coisas, a história do Egito. E depois Deus tira para preparar ele, fazer um homem segundo o seu coração. E depois traz um homem forte, com sabedoria. Para quê? Para libertar o povo de Israel. Então Moisés tinha um chamado. O chamado de Moisés era o quê? Ser libertador. Quantas pessoas você conhece que precisa de libertação e está esperando você se posicionar? Quantas pessoas estão no cativo, estão nas prisões? Quantas pessoas estão no vício? Quantas pessoas estão na prostituição? Quantas pessoas estão longe do Senhor, longe dos caminhos retos? E está esperando que você se levante como libertador. Quantas pessoas passou pela tua vida e você não fez nada? Nós não fizemos nada. Quantas pessoas estavam esperando por mim e por você? De repente você olha e diz assim: mas aquela pessoa não tem mais jeito? Aquela pessoa, o que vai acontecer? O que eu posso fazer se ela não quer? Amados, se Deus tem um propósito na vida daquela pessoa, você pode ser aquele usado por Deus. Você pode ser o libertador. O seu chamado, a sua oração, a sua intercessão, o seu clamor, pode mudar a história de uma pessoa, pode mudar a história de uma nação. Deus não precisa de um exército orando. Deus precisa de um homem que se posicione com um coração quebrantado e contrito, com um coração rendido, para que
pessoas se dobrem diante de Deus, para que uma nação se dobre diante de Deus. Sabe, amados, quando começou essa pandemia, quando eu vi aquele povo naqueles apartamentos, quando eu vi eles cantando, porque Ele vive, meu coração não aguenta, eu começo a chorar. Porque eu começo a ver uma nação se rendendo, porque alguns antes clamaram: Senhor, muda o coração dessa nação. Os libertadores, os Moisés se levantaram. Nós somos chamados, você é chamado para ser libertador. Então se posicione nessa noite, se coloque e diz assim: Senhor, eu sei que o Senhor precisa de mim, e eu estou aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Outro homem que eu admiro muito é Josué. Moisés tinha tido a sua história. Moisés era um homem forte. Moisés tinha liderado aquele povo 40 anos. Mas Josué tinha sido ungido um pouco antes, uns anos, acho que logo no início. Porque ele iria substituir Moisés. E Josué pega um povo já acostumado com a liderança de Moisés. Pega aquele povo cheio de mania, aquele povo incrédulo muitas vezes, e ele se coloca como líder. Ele se coloca na frente, ele se levanta. É difícil. Eu sei aqui com a igreja, quando eu estou ausente, eu sei da dificuldade daqueles que se levantam para dizer assim: olha, eu estou aqui para fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Porque uma igreja, ela não sobrevive com o comando de um líder, de um pastor. Ela precisa de um grupo, ela precisa de uma equipe. Assim como uma empresa, assim como a gente vê tantas coisas começando, quando uma pessoa se levanta sozinha, não prepara outro, não dá espaço para outro, amados, não vai longe. Não vai longe, porque nós não somos insubstituíveis. Se nós nos achamos insubstituíveis, eu quero dizer para você: quando você morrer, acabou. O teu projeto acabou. E o desejo no coração de Deus é que haja um legado. Hoje eu fiquei muito feliz conversando com uma pessoa. Ela disse assim: pastora Dulce, eu sei que você está deixando um legado. Porque ela congregava comigo antes de nós começarmos o nosso ministério. Ela falou: desde que nós congregávamos juntos, o teu coração ardia pela cidade. E eu sei que na tua igreja você vai deixar esse legado. E eu quero dizer essa noite para a restauração comunidade apostólica: o teu chamado como restaurador, realmente, começa ali na Tamandaré. Começa nessa cidade. Começa aqui. O teu chamado começa. Mas ele começa também na tua casa. Ele começa onde você trabalha. Ele começa no seio da tua família. No teu bairro, na tua rua, no meio dos teus amigos, na escola. Josué cumpriu o chamado dele, a ponto de dizer que onde ele colocaria a planta do pé dele, aquilo seria a sua herança. Você quer ser herança? Você quer ter herança? Você quer ter uma herança, amados? Se posicione como cumpridor do teu chamado. Cumpridor, se prepara. Se prepare aqui dentro. Você que está me assistindo, se você faz parte de um ministério, comece a se preparar para assumir aquilo que Deus te chamou para fazer. Você é filho. Filho. Isso é muito importante. Outro homem de Deus, Neemias, conforme eu já falei das muralhas. Neemias estava lá servindo ao rei, né? Ele era escravo, mas ele tinha uma vida tranquila. Muitas vezes acontece o quê? Nós estamos ali vivendo algo que não nos dá liberdade, mas nós estamos tranquilos, estamos acomodados. E o Senhor fala com Neemias, chama Neemias, e ele de repente sabe que o seu povo estava perecendo, que a sua cidade, a sua herança, a sua promessa estava desprotegida, já não tinha muro. E quando uma cidade não tem muro, não tem portas, ela não tem identidade. E o que acontece? Neemias começa a se levantar, ele fala com o rei, ele se prepara,
E ele começa ali a cumprir o seu chamado. O seu chamado é o quê? Construir uma muralha, um muro ao redor da sua cidade. Trazer a identidade a um povo que já não tinha mais identidade, a um povo que estava exposto, a um povo que podia, a todo instante era atacado e podia ser morto, a um povo que já nem sabia, já nem reconhecia mais Deus, já não sabia mais nem as leis de Deus. Então Neemias é chamado para trazer de volta ao povo de Israel a sua identidade. Amados, infelizmente nós temos visto a nossa igreja, a igreja, não apenas no Brasil, mas no geral, perdendo a sua identidade. De repente você está aqui hoje e pense assim, ou você que está em casa pense assim, mas aonde eu me encaixo? Aonde eu me encaixo? Se você não sabe onde você se encaixa, é porque você está sem identidade de filho. E sem identidade de filho. A palavra diz que Neemias preparou o povo e começou a construir aquele muro, a restaurar as portas de Jerusalém. E ele não fez só isso, ele foi preparando um povo para defender aquela cidade. A Bíblia diz que eles estavam com uma mão a pá e a outra estavam com a arma. Então, quando nós entendemos o nosso chamado, nós não apenas restauramos, nós preparamos, nós cuidamos daquelas pessoas, nós trazemos àquela pessoa a identidade. Aquela pessoa começa a entender quem ela é. Mas eu não posso fazer isso com alguém se eu não sei quem eu sou. Se eu ainda não entendi aonde eu me encaixo. Então nessa noite, que você comece a buscar no Espírito de Deus, comece a buscar no Senhor e dizer, Senhor, eu sei que eu sou uma pedra que o Senhor colocou nessa igreja, nessa cidade, nessa nação, ou talvez nessa empresa, outra vez no meio daquela família. Então que eu possa chegar ali, me encaixar, fortalecer aquelas muralhas e trazer a identidade. Então eu oro nessa noite, amados, para que você encontre a sua identidade de filho de Deus, de filho de Deus. Porque nós falávamos esses dias com o pastor Jefferson, uma das maiores dificuldades da igreja hoje é entender que é filho, a sua identidade de filho. E se coloca como bastardo, se coloca como órfão. Quando nós temos um pai, aleluia, um pai perfeito, um pai que nos criou, que nos formou, Deus, o Pai. Então que você comece a buscar essa identidade. De repente você precisa de restauração dessa identidade. Porque, amados, aquele povo que Neemias preparou para fazer a muralha, eles estavam todos perdidos. Neemias começa a preparar aquele povo, começa a conduzir, a ensinar. Tanto que depois que as muralhas estavam prontas, a palavra diz que eles começam, ali eles acham as leis, eles acham no Torá os livros. E Esdras começa a trazer, ensinando aquele povo, a ponto deles ficarem o dia inteiro de pé ouvindo Esdras. Restaurar a nossa identidade. Quem eu sou como mãe, quem eu sou como esposa, como esposo, como filho, como eu sou como líder espiritual, quem eu sou como profissional, como amigo, como cidadão brasileiro, cidadão tamandareense. Muitas vezes a nossa boca, ela começa a amaldiçoar a cidade. Se eu estou amaldiçoando a minha cidade, eu ainda não entendi quem eu sou. Eu não entendi quem eu sou. Agora, quando eu começo a amar essa cidade, a chorar por essa cidade, a clamar por essa cidade, eu estou entendendo quem eu sou. Porque o Almirante Tamandaré é nossa herança. Você que está em casa, aonde você está, a tua cidade é a tua herança. E é a tua responsabilidade. Nós jogamos a responsabilidade no governo, mas grande parte, amados, é minha responsabilidade, é tua responsabilidade. Tu começa a entender o teu chamado de reconstrutor, de reformador, de restaurador. Outra pessoa importante, Esther. Olha o chamado de Esther, amados. Esther era uma mulher. Quem eram as mulheres naquela época? Números. Aliás, nem número não era, porque elas nem eram contadas. Mas Deus levanta esta mulher, coloca ela dentro de um reino poderosíssimo, para que ela pudesse salvar uma nação.
Deus foi preparando Esther. Esther sabia ler, Esther sabia escrever. Sabe o que nós não entendemos ainda? E muitas vezes talvez você até se surpreenda, que Deus nos prepara em algumas áreas que nós não entendemos. Nós não entendemos porque o Senhor nos preparou ali. Por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor me levou para aquela cidade? Por que o Senhor me levou naquele casamento? Por que o Senhor me colocou naquela empresa, naquela igreja? Tem um propósito. Esther foi preparada para salvar a nação de Israel, o povo de Israel. Eles seriam exterminados. Mas aquela mulher, quando ela entende o chamado dela, ela se levanta, se veste com as suas roupas reais e vai diante do rei. Sabe o que a igreja precisa hoje? De homens e mulheres que se levantem como intercessores, que se coloquem diante do Rei dos Reis, Senhores e Senhores, e comecem a clamar, sabendo quem são. Porque por um instante Esther disse assim para ela: mas se eu for, né, eles vão me matar. Mas quando ela entendeu que era a rainha que iria se levantar, não a escrava. Quando a rainha Esther se levantou e se colocou diante do rei, clamou ao rei, ela pôde salvar o seu povo. Quando você entender que você é príncipe, que você é princesa, que você é filho, que você é filha, você vai se colocar com suas vestes de filho e vai chegar diante de Deus e vai clamar. E a palavra diz que o Senhor ouve o clamor dos seus filhos. Não deixe de clamar. Se o teu chamado é de intercessão, comece a interceder. Comece a tirar tempo, comece a jejuar, comece a orar por pessoas, por situações, por cidade, por nação. Nós não somos chamados apenas para fazer parte de uma igreja, nós somos chamados para trazer o reino. E nós trazemos o reino, uma das maneiras de trazer o reino é a nossa oração, a nossa intercessão, o nosso clamor. Outra mulher que teve um chamado tremendo, Débora, e ela cumpriu o seu chamado. E a Bíblia fala assim: Débora, esposa, agora esqueci o nome dele, nem um instante Débora deixou de ser a esposa, nem um instante Débora deixou de ser mulher. Mas Débora entendeu o seu chamado. E ela estava ali como juíza em Israel. Ela estava ali liderando aquele povo. Tanto que houve uma guerra e ela falou para o general: eu vou com vocês, mas se eu tiver que ir, a honra será da mulher. Mulheres, se vocês entendessem, se vocês soubessem o poder que você tem, quando você dobra o joelho, quando você abre a tua boca para clamar pelos teus filhos, clamar pelo teu marido, clamar pela tua cidade, pela tua igreja, eu posso ter certeza que as nossas vidas seriam diferentes. As nossas famílias não estariam destruídas. Mas muitas vezes nós vemos as mulheres falando mal dos seus maridos, amaldiçoando seus filhos, amaldiçoando a sua igreja, amaldiçoando a sua liderança, amaldiçoando a sua nação. Então, nós temos Débora, um grande exemplo. Débora era juíza, mas quando começa ela, Débora, esposa. Nós temos que nos colocar e saber para que fomos chamados. Nós não podemos abrir mão do que Deus nos deu. Se Deus me deu os filhos, eu tenho que orar e clamar por eles. Se Deus me deu o marido, se Deus me deu os netos, se Deus me deu o trabalho, se Deus me deu as situações, o meu papel como mulher é clamar. Clamar. Agora tem uma coisa: eu não posso dar o que eu não tenho. Se eu não entender quem eu sou nesse chamado, eu vou fazer sempre o contrário. Mas quando eu entender que eu sou uma mulher de Deus, eu vou clamar pelo espírito de reconciliação, eu vou clamar pela transformação. Então, mulheres, olha para a vida de Débora. Se você não conhece, se você ainda não leu essa passagem, entra na palavra de Deus e leia o livro de Débora. Você vai entender do que eu estou falando. Outro homem de Deus tremendo, Paulo, que está lá em Mateus
Em Atos 9, desculpa. Paulo era um cara que tinha, né, tudo que ele queria. Tinha poder, autoridade. E ele era conhecido como temível, o perseguidor da igreja. Só que, quando eu olho para a história de Paulo, eu vejo que Deus preparou Paulo ali entre os grandes, para que Paulo pudesse levar a mensagem de Jesus de maneira diferente. A Bíblia diz que Pedro, que João, que eles eram os apóstolos dos judeus, ou apóstolos do povo de Deus. Só que eles estavam ali pregando entre a igreja, pregando entre eles. E de repente Deus chama quem? Chama Paulo, Saulo. E tem um encontro com ele. E muda a história de Paulo. E Paulo entende que a partir daquele momento o seu chamado, tanto é que ele tem, em alguns momentos, ele acaba tendo dificuldade entre os apóstolos, porque ele queria levar a mensagem aos gentios, enquanto eles achavam que era só para os judeus. Ele começa a dizer, olha, esses costumes são para vocês, não para eles. E ele começa a pregar o Evangelho. E o poder de Deus vem sobre a vida dele. Mas sabe, amados, o que aconteceu com Paulo? Ele teve que ter o quê? Um encontro com Jesus. Para nós fazermos isso, para nós levarmos as boas novas, para nós levarmos a palavra, para nós pregarmos um evangelho genuíno, nós temos que ter um encontro com Jesus. Não basta eu ter uma religião. Muitos têm uma religião e vão para o inferno por causa disso, porque religião não é o suficiente. Você precisa ter Jesus. Religião tem trazido divisão, religião tem trazido discórdia, mas Jesus traz unidade. Ontem, quando estávamos ali orando, tinha pessoas da Venezuela, tinha pessoas de vários estados aqui clamando pelo Almirante Tamandaré. Sabe, em nenhum momento falou-se das suas religiões. O que foi proclamado ali foi Jesus. E Paulo, quando tem um encontro com Jesus, ele esquece aquela questão da perseguição, aquela mentalidade que ele tinha. Mudou. Porque aquele que nasce de novo muda o quê? A sua mente. Ele começa a entender coisas novas. Então o desafio nessa noite para nós é ter um encontro com Jesus. Ah, mas eu estou na igreja há mais de 20 anos, há 30 anos, eu nasci nessa igreja, minha avó nasceu, meu bisavô, amados, isso vai te levar para o inferno. Porque quem realmente te leva para o céu é Jesus. Não é placa de igreja. Não é placa de igreja. Busque um encontro com Jesus. E esse encontro com Jesus é você dizer, Senhor, eu te recebo na minha vida como meu Senhor e meu Salvador. É confessá-lo publicamente. Porque quando Paulo tem esse encontro com Jesus, a Bíblia diz que as escamas cobriram a sua visão e ficou cego. Na verdade, aquelas escamas mostraram a cegueira de Paulo. E muitos de nós têm vivido uma vida cheia de escama, uma vida de cegueira. E nessa noite eu estou aqui para dizer para você, não coloque a religião na frente de Jesus. Não coloque a religião dos teus pais na frente de Jesus. Deixa Jesus entrar na tua vida. Faz essa oração agora. Jesus, eu te recebo na minha vida como meu Senhor e meu Salvador. E deixa Ele mudar a tua história. Como Ele mudou a história de Paulo. Como Ele mudou a história dele. E assim, se eu fosse pegar aqui essa noite, eu ia ficar a noite inteira falando de pessoas que tiveram um chamado e cumpriram o seu chamado. Eu quero te convidar agora a ir lá em Atos 29. O que é, Guilherme? Oi? Não, eu entendi. 29, você não vai achar. Porque não tem. Aqui não tem. Sabe por quê? O livro de Atos não acabou. Pessoas que têm um chamado. Vamos continuar escrevendo esse livro. Pessoas que têm um chamado de reconciliação.
pessoas que têm um chamado de governo, vão escrever esse livro. Tem muitas páginas em branco nesse livro para você escrever, para eu escrever. E quando um dia eu fui impactado, justamente numa ministração, quando o pastor mandou abrir, mas não tem essa página. E quando eu ouvi ele dizer que eu tinha que escrever uma parte desse livro, e que eu tinha que continuar escrevendo até Jesus me chamar ou até ele voltar, eu fui impactada. Porque imediatamente o meu coração disse: o que eu tenho escrito? Será que eu tenho escrito? E eu quero dizer mais para você. Cada um de nós recebe uma parte desse livro para escrever. E o que você não escrever vai ficar em branco. Porque aquilo que Deus te chamou para fazer, ninguém vai fazer. Alguém pode fazer algo parecido, mas igual a você, ninguém vai fazer. Ninguém. Sabe por quê? Você é único, você é a única. E você tem um chamado. E eu te pergunto agora, qual o seu chamado? Tem uma canção, não sei se já teve tempo preparado. Eu queria assim, você aqui, você na sua casa, que você ouvisse essa canção. E que você entre agora em espírito, fique em oração. E ouça Deus falar. Ouça Deus falar. Porque você tem um chamado. E sabe por que muitas vezes você não está sorrindo? Sabe por que muitas vezes você não está avançando? Você não está conquistando? Porque em primeiro lugar você não teve encontro com Jesus. Em segundo lugar, você não está cumprindo o chamado. Então minha oração nessa noite é que você comece a escrever o livro de Atos. Hoje o Guilherme disse que ele tinha vontade de estar ontem com a gente. Guilherme, onde foi o início de um novo tempo. Comece a escrever o livro de Atos, escrevendo a tua história nessa cidade. Agora uma coisa, amados, que você tem que entender, quando você marca, quando você pisa para algo, para fazer algo por alguém, ou por uma nação, ou por uma cidade, você marca aquele lugar, você deixa a tua marca. E você marca o natural e o espiritual. Você passa a ser conhecido aqui, como também nas regiões celestiais. Então que você se posicione hoje. Aleluia. Oh, maravilhoso. Jesus, 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 Jesus. Charamanas. Nos ensina, Senhor. Nos ensina. O seu vento me guiou. Aleluia. A visão que mudaria minha história, minha vida.
vento me guiou pra visão que curaria. Minha história, minha vida, com suas mãos escreveria. O seu anjo me enviou como a brasa do altar que tocou o pecado, com seu sangue perdoou. Os meus lábios o Senhor purificou. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vou pra onde o teu vento soprar. Não precisa entender, meu chamado é maior que a minha própria vida. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vou pra onde o teu vento soprar. Não precisa entender, meu chamado é maior que a minha própria vida. Mesmo quando não enxergo, tenho tua voz pra seguir, pra seguir. Vou seguir, te seguir. Oh, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vou pra onde o teu vento soprar. Eu não preciso entender, meu chamado é maior que a minha própria vida. Eis-me aqui, envia-me a mim. Vou pra onde o teu vento soprar. Não precisa entender, meu chamado é maior que a minha própria vida. Aleluia. Aleluia, Senhor. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Nós nessa noite declaramos, Senhor, eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Te convido a se colocar de pé. Senhor, nós realmente te agradecemos. Sabemos, Senhor, que fomos chamados e trazemos uma marca, que não é uma marca da religião, de uma placa de igreja, mas é a marca do teu Espírito, a marca do teu sangue. E o Senhor nos chamou realmente para mudar histórias. O Senhor nos chamou e nos marcou, Senhor, para trazer o teu reino, a tua justiça, a tua verdade. Não a minha verdade, não a minha justiça, não a minha religião, mas a tua verdade, a tua justiça, o teu caminho. Porque a palavra diz, Jesus, que tu é o caminho, a verdade e a vida, e que não há outro caminho, não há outro jeito de chegar ao Pai se não for por ti. Então, Senhor, que nós possamos realmente cumprir o nosso chamado, cumprir aquilo no qual o Senhor nos chamou, como fez Abraão quando disse que estava disponível, como fez Moisés que disse que estava disponível. Mesmo que nós olhamos como Moisés e diz, mas Senhor, eu sou pesado de língua, como é que o Senhor vai me usar? Senhor, tantas vezes nós chegamos diante de Ti e dizemos, Senhor, eu não me sinto capacitado. Mas o Senhor diz que é o Senhor quem fala, é o Senhor quem dirige.
É o Senhor quem faz, independente da idade. Jeremias olhou e disse: eu sou muito novo. E o Senhor diz: é eu que falo por ti. Não sei eu então quem tu és. Muito antes de você ser concebido eu já tinha preparado. Então não importa a tua idade, não importa quantos anos você tem, mas eu sou muito novo. Mas o Espírito que está em você pode mudar histórias. O Espírito de reconciliação que está em você pode mudar uma nação. Senhor, que nós possamos nessa noite entender: o Senhor nos chamou, não nos chamou apenas para fazermos parte de determinada igreja. O Senhor nos chamou para que nós entendêssemos que nós fazemos parte do Teu reino. O Teu reino, Senhor. Senhor, eu quero Te louvar porque por um instante agora, enquanto cantava, me veio a lembrança daquela carta que o pastor Timóteo colocou embaixo da porta do nosso ministério, nos chamando a igreja para fazer parte do conselho da cidade, fazendo a igreja entender que a igreja tinha um papel na cidade. A partir daquele dia, da primeira reunião, eu comecei a entender o meu chamado nessa cidade. Senhor, eu não posso encerrar esta oração sem abençoar o Miranda Mandaré. Eu não posso encerrar essa reunião sem abençoar as igrejas dessa cidade. Eu não posso terminar essa oração sem abençoar todas as áreas dessa cidade, seja saúde, seja o judiciário, seja o governo, a educação, a mídia. Senhor, abençoe os 7 montes dessa cidade. Senhor, eu quero declarar e vou declarar nessa noite que essa cidade é bendita e abençoada por Ti. Que esse povo dessa cidade é um povo abençoado por Ti. E que as pessoas que o Senhor trouxe de todas as áreas dessa nação e até mesmo de fora, Senhor, são um povo abençoado que vieram abençoar essa cidade. O Senhor me trouxe de Santa Catarina para abençoar o Miranda Mandaré. E eu quero dizer a Ti nessa noite: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Mesmo que muitas vezes eu olhe e ache que tal lugar, fazendo tal coisa, seria melhor. Mas o Senhor me chamou para me colocou nesta igreja. O Senhor me colocou nesta cidade, desde o estado do Paraná que me acolheu. O Senhor me colocou nesta nação, que é uma nação abençoada. O Brasil é abençoado. O Brasil é um lugar que o Senhor escolheu para marchar. Então, Senhor, faz desta nação estrado para os teus pés. Eu declaro hoje, juntamente com cada um que está aqui e com aqueles que realmente concordam com esta oração, e eu quero dizer: Jesus, Tu é o Senhor desta nação. Deus, Tu é o Pai desta nação. O Brasil tem um Pai. O Brasil tem um governo celestial. Senhor, o Brasil precisa de Ti. E hoje eu me coloco com a igreja de Jesus Cristo para dizer: Senhor, nós Te amamos e precisamos de Ti. Reúna os profetas, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres desta nação que tem se curvado nas ruas, que tem se curvado nos lugares secretos, que tem se curvado nas igrejas, nas empresas, nos gabinetes dos políticos, dos palácios, para dizer que Tu é o Senhor desta nação. Senhor, eu tenho um povo que caminha comigo. E eu quero pedir nesta noite, meu Deus e meu Pai, que essa mesma visão, esse mesmo chamado entre no coração dessa igreja. E que eles se posicionem como filhos de Deus, como governo, assumindo o seu chamado, sendo uma pedra colocada no muro, que faz parte dessa igreja, se encaixando, fortalecendo, abrindo. Oh, aleluia. Senhor, eu quero Te agradecer nessa noite por aqueles que o Senhor trouxe para cá, por aqueles que o Senhor está trazendo, por aqueles que o Senhor vai preparar para que se levantem como governo.
Jesus.